ar mais um Talks on Board, aqui direto da Fenatran 2024. Se eu estou aqui é porque eu tenho convidados à minha frente, mas antes da gente começar o nosso papo, eu vou startar com vocês qual é o nosso tema, sobre o que a gente vai conversar agora nessa edição do nosso podcast. Bom, o setor automotivo é um dos pilares da economia global, movimentando aí trilhões de dólares todos os anos e gerando milhões de empregos também. E dentro dessa indústria gigantesca, o mercado de autopeças desempenha um papel fundamental, fornecendo componentes essenciais para a fabricação, manutenção e também a evolução dos veículos. Mas, como qualquer setor econômico, o mercado de autopeças está sujeito a oscilações influenciadas por uma série de fatores. Vamos lá. Inovações tecnológicas, mudanças nas cadeias de suprimento, políticas ambientais e econômicas, além das flutuações da demanda do mercado global. E aí, neste episódio, a gente vai explorar o cenário atual da economia e do mercado de autopeças, entender como é que as empresas estão se adaptando às mudanças nas regulamentações, como as dinâmicas do comércio global e da inovação tecnológica estão moldando o futuro do setor. A gente já falou muito sobre isso aqui. Vamos discutir aqui nesse episódio do Talks on Board como as autopeças estão lidando com o impacto das crises globais, o aumento dos custos de produção e como é que a gente enxerga aí o futuro desse mercado tão competitivo. Sem mais delongas, vamos agora chamar aqui os Carlos, que são os nossos convidados nesse episódio. Vamos conversar com o Carlos Cavalcante, que é assessor de economia da Sindipeças. Carlos, bem-vindo. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para todos. Muito grato por estar aqui, podendo participar desse podcast. Vamos lá agora com o outro Carlos. É bom que apresentador errar nome hoje não existe a menor possibilidade. Também Carlos Eduardo dos Santos Silva, é da casa, é gerente comercial da Yost Brasil. Carlos, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Então vamos lá, que agora eu vou sugar vocês aqui nesse nosso programa de hoje. Vamos começar falando de cenário econômico? Vamos lá. Carlos, como é que você descreveria o impacto das recentes flutuações econômicas globais e nacionais no mercado de autopeças? Então, Juliana, eu acho que, assim, de uma forma geral, para todos os setores, isso não é só específico ao setor de autopeças, previsibilidade é a palavra de ordem. Não dá para imaginar um cenário econômico sem previsibilidade, onde as empresas possam tomar decisões de investimento, decisões de contratação, ou o que quer que seja, sem isso. Então, essas oscilações evidentemente afetam, criam determinados gargalos, certos constrangimentos, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? O Brasil nunca foi para amadores. Não. Então, as nossas empresas acabam, a meu juízo, surfando bem essas ondas, entendem que elas são passageiras, e como de fato acabam sendo, e conseguem manter a sua resiliência e continuar investindo, produzindo, enfim, tocando a vida. Muito bem. E de que forma, para os dois Carlos, vocês acham que a inflação e o aumento dos custos aí de produção afetam na competitividade das empresas de autopeças? Por favor. Eu falo? Tá bom. Então, de novo, vale lembrar o seguinte: para um país como o nosso, que enfrentou cenários de hiperinflação, ou pelo menos muito próximo disso, na verdade gerou um coletivo de executivos que, em verdade, conseguem transitar por um mundo onde, por situações, né, de aumento ou redução de preço, momentos de maior inflação, talvez com muito mais tranquilidade do que um executivo lá de fora que está acostumado a viver com uma inflação de, sei lá, 1% ao ano, 2% ao ano, coisa que a gente nunca viu aqui no Brasil, mas que, evidentemente, desde o Plano Real, do famoso Plano Real, a gente começou a ter uma certa estabilidade monetária, uma estabilidade inflacionária. Eu acho que, assim, ela cria dificuldades momentâneas, mas ela não é fator impeditivo para as decisões que as empresas precisam tomar. As empresas continuam tomando decisões, obviamente, racionais, mesmo convivendo com momentos desse tipo, e, efetivamente, o pessoal sabe como lidar com isso. Caixa sagrado, em momentos de crise, vamos proteger o caixa e vamos seguir. Exatamente o que você falou. A gente
aprendeu a viver dessa forma, né? Aprendeu, Trabalhar dessa forma. Ah. Você falou de fora, aqui no Brasil, né? Hoje eu trabalho aqui, tive uma experiência como executivo um tempo na Europa, exatamente como você falou, né? Um mercado mais estável, mais controlado, mas que, porém, tem mudado também, né? A Europa mudou. Sem dúvida. Né? A situação hoje é um pouco diferente. Mas nós somos executivos preparados por esse up and down aí sempre. Né? Ou seja, o brasileiro surfou na Europa, então, de tudo que a gente vive aqui. Vamos falar de inovações tecnológicas, Carlos? Com o avanço das tecnologias para veículos elétricos e autônomos, quais as oportunidades e desafios que surgem aí para o setor de autopeças? Infraestrutura, né, Carlos? Acho que a infraestrutura é o principal. Lógico, dá para ver as montadoras, cada vez mais produtos indo nessa direção, no desenvolvimento de produtos. Mas a infraestrutura, não só aqui, mas também na Europa, né? Eu acho que é um grande passo aí para essas tecnologias começarem, a gente começar a ver isso na rua, né? Então, aqui não é diferente. Né? Não, fundamental esse ponto que o Carlos traz da infraestrutura. Eu acho que esse é talvez o grande gargalo que a gente enfrenta ainda e vai enfrentar por um período para que essas novas tecnologias possam deslanchar. Agora, é importante dizer o seguinte, a nossa indústria, a indústria de autopeças brasileira, ela tem plena capacidade para poder atender esse novo mundo que vem chegando, certo? Ou seja, as oportunidades que já estão surgindo e que vão aparecer aí no decorrer dessa trajetória, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir ocupar esses espaços e atender essas oportunidades sem nenhum assombro. Temos tecnologia, temos pessoas boas, né? Com certeza, então, com certeza. E como é que as novas regulamentações ambientais e tecnológicas têm influenciado nessa estratégia de inovação nas empresas de autopeças? Olha, vou te falar que a gente tem tido, eu acho que assim, a cada ano que passa a gente se surpreende cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Nós fizemos uma enquete recentemente, uma pesquisa, né, para justamente abordar esse tema junto às empresas de autopeças que têm relacionamento lá conosco, com o Sindipeças. E a gente percebeu o seguinte, essa foi a segunda ou terceira edição da pesquisa. E a cada ano que a gente faz essa pesquisa, a gente percebe uma adesão maior das empresas, sobretudo olhando para essa questão da sustentabilidade como uma pauta já incorporada e entendendo que inovação é o caminho para você poder sobreviver nesse mundo que se avizinha ou nesse mundo que se apresenta. E aí a gente percebe o seguinte, vou dar um número. Nós temos um programa direcionado para o setor que chama Mover, Mobilidade Verde e Inovação. O programa Mover, ele teve uma etapa anterior, uma fase anterior, de 5 anos, em que durante o período de 5 anos nós tivemos 55 autopeças que participaram do programa. Né? Vocês estavam lá participando desde o primeiro momento. Para esta nova edição, só neste ano, nós tivemos 93 autopeças que ingressaram no programa. E essa nova fase vai correr mais 5 anos. Eu estou falando do primeiro ano. Então, assim, nitidamente as empresas já incorporaram, já trouxeram para dentro de casa. Não é mais futuro, né? Não é mais futuro. Não é mais. Isso que a gente vem notando a cada ano que a gente roda a pesquisa, a cada movimento novo que a gente percebe dentro do setor. Vamos falar da escassez de componentes e das disrupções logísticas, como a pandemia, crises geopolíticas. Como é que elas afetam diretamente o setor de autopeças, né? E como as empresas têm lidado com essas dificuldades? Sem dúvida, a questão logística é sempre um ponto de cuidado, né? Por isso a importância do desenvolvimento de tecnologias locais, né? Essa questão de poder operar localmente é importante. Acho que as montadoras, todos os fabricantes de veículos comerciais sempre buscam isso. Então, voltando ao tema, né? Busca a tecnologia com uma solução local. Então, isso é essencial e que nos ajuda muito nesse tema, né? Com certeza. Logística é um dos problemas que se insere no chamado custo Brasil. Esse talvez seja um dos principais. Claro, eu acho que o primeiro deles é a questão tributária,
em parte, a gente talvez consiga endereçar, pelo menos mitigar um pouco esse problema com a reforma tributária, que está aí nas fases finais, né, de aprovação no Congresso. Mas a logística é um problema. Só que tem uma coisa, né, Juliana, que a gente tem que pensar o seguinte, um país de dimensões continentais como o Brasil, que optou pelo modal rodoviário, tem que achar soluções de um jeito ou de outro. Quando você imagina que sai carga do Rio Grande do Sul e vai até Manaus, no polo industrial de Manaus, você fala, gente, qualquer coisa que venha pelo caminho, a gente vai resolver. Tudo certo. A gente vai achar a solução. Então, é uma questão que preocupa, as empresas certamente têm esse olhar atento para esse tema, mas eu acho que a gente tira a carga, gente, lá do Centro-Oeste e bota aqui nos portos, por rodovias ou estradas que não tem nem asfalto. Então, eu acho que assim, olha, pode mandar que a gente toma no café da manhã. Tá tudo certo, né? Mas vem desenvolvendo, né, cara? Vem, claro. Vem aprimorando, acho que tem muito ainda o que fazer. Tem muito o que fazer, evidente. Mas eu acho assim, quando a gente imagina isso, quando você pensa o Brasil, né? E pensa, como é que esses caras tiram carga do Centro-Oeste, manda a carga para Manaus e funciona. Claro que o custo aumenta, claro que tem uma série de fatores que poderiam ser mitigados, mas a gente acha a solução, pode ter certeza. Mas o que as empresas têm feito aí para fortalecer e otimizar a sua cadeia de suprimentos e logística frente a essas incertezas todas globais? Olha, eu acho que uma das coisas que a gente observa, primeiro, evidentemente, é fortalecer isso que o Carlos falou, fortalecer esse conhecimento, esse desenvolvimento tecnológico, e o programa Mover vai nessa direção, ele atende a esse aspecto. E acho que, para além disso, um dos aspectos que a gente vem observando também é a questão da localização. Ou seja, você trazer para perto de você essa cadeia. Tá? A história do reshoring, ou o nome que queira dar, ela não é um mito, ela não é uma fantasia, ela é fato. A gente aprendeu na pandemia que ter o fornecedor do outro lado do planeta pode dar ruim. Não funciona. Como diz a galera, pode dar ruim. Então, essa coisa é muito marcante. O México tem se beneficiado muito, mas eu acho que o Brasil também está ingressando nessa situação de poder trazer para perto, né, os fornecedores para aquilo que a gente não tem produção local. E onde dá, fazer a produção acontecer aqui. Carlos Eduardo, 2 Carlos aqui hoje, um Sindipeças, um Yoshi. Para não dar ruim, vamos falar de estratégia de mercado? Como é que vocês enxergam a relação entre a demanda por veículos comerciais e o crescimento do mercado de autopeças no futuro próximo? Olha, eu diria que... Bola de cristal, cara. Bola de cristal, mas assim, vamos lá, vamos pensar assim, vamos trazer aquilo que está mais perto da gente. Está aí, ó, a feira está mostrando um pouco o que a gente espera do futuro. Exatamente. Tá certo? Eu acho que se a feira está tão intensa, com presença de tanta gente e os negócios acontecendo, é sinal de que as coisas devem caminhar positivamente. E é o que a gente espera que aconteça. Quer dizer, a gente precisa construir um cenário, por um conjunto de fatores, tem muita coisa para fazer, mas a gente tem que trazer esse ambiente de negócio, precisa se sustentar numa condição melhor, para que tenhamos muitas Fenatrans acontecendo igual a essa que a gente está presenciando. E olha a tecnologia que a gente está mostrando aqui, Sim. Os investimentos das empresas, né, os novos produtos, né, os veículos comerciais, caminhões, implementos. Então, é um investimento. Então, com certeza. As empresas acreditam no Brasil, acreditam no futuro, acreditam no nosso mercado. Então, sem dúvida, o futuro promissor, né? Os serviços logísticos cada vez melhores, gerenciamento, né, dos serviços logísticos, grandes empresas no mercado. Então, é uma tendência muito boa. Um podcast bem otimista hoje aqui. Quando eu entrei aqui, me disseram que iam ser só sorrisos aqui dos Carlos. Agora, ainda falando do futuro, quais são as principais tendências que você vê influenciando o mercado de autopeças nos próximos anos? Você quer começar essa, Carlos? Tendência econômica, tendência de tecnologia. Quais são as principais? Poxa vida. A gente
está vendo bastante, o transporte rodoviário continua sendo o mandatório, carro-chefe aqui no Brasil, né? Então, para nós, né, falando, excelente, né? Excelente. De novo, a infraestrutura necessária, né, para ainda aprimorar mais o serviço logístico. Para mim, essa tendência é a questão que o Carlos acabou de falar também da questão do meio ambiente, né? Tecnologia, meio ambiente, a questão do TCO, né? De cada vez mais aprimorar essa questão de investimento e retorno. Então, isso é o que está presente no nosso segmento, né? E agora, falando da Sindipeças, também da Yoshi, quais iniciativas as empresas já têm adotado aí para combinar sustentabilidade com o crescimento econômico do setor? Eu acho que, assim, vou começar essa, hein, Carlos? Por favor. Eu acho que tem um aspecto que até se encaixa um pouco na pergunta anterior, Juliana, que é o seguinte: eu acho que a gente está numa toada muito clara e voltado para uma trilha de descarbonização. Essa é a questão que envolve hoje o setor automotivo como um todo. E, evidentemente, especificamente aí falando da indústria de autopeças, ela está engajada, enfiada nisso, com muita força. É claro que com algumas dificuldades, é claro que a gente ainda tem muito a percorrer, mas não há quem diga, ou melhor, não há quem contraria a ideia de que o potencial que o Brasil tem no âmbito da descarbonização, por ter uma matriz energética absolutamente limpa, por ter potencial para produzir hidrogênio verde, azul, do jeito que quiser, por todas essas alternativas tecnológicas, a gente sabe que esse envolvimento da indústria de autopeças vai ser crescente. Não vejo como evitar isso. Eu acho que esse é o caminho natural e é isso que vai puxar crescimento. E é isso que vai puxar crescimento para a gente aqui e talvez, se a gente tiver chance, se aproveitar esse momento lá fora. Lá fora. Crescimento sustentável. Sustentável. Absolutamente sustentável. Então, mesmo a gente, né, por muito tempo, está pensando que é um lance futuro, mas a gente pode dizer, então, que as empresas estão preparadas para atender essa nova demanda. Estão se preparando, eu diria. Elas estão se encaminhando para atender essa nova demanda. Nós temos exemplos, por exemplo, de empresas locais que já trabalham em parceria, naturalmente, para fazer, por exemplo, bateria para veículo elétrico. Tá certo? Uma coisa que, a princípio, era uma exclusividade, digamos assim, da China ou de alguns outros países que têm o domínio dessa tecnologia. Eu te falo que em 5 anos nós vamos ter essa... 5 é a minha estimativa, pode ser menos. Nós vamos ter essa tecnologia com domínio local, entendeu? Porque nós temos os minerais necessários, nós temos a possibilidade de fazer esse desenvolvimento. A gente precisa se assenhorar da tecnologia que envolve esse tipo de produto, mas a gente vai conseguir. Então, assim, e aí vale para tudo mais que eu mencionei, para todas as novas tecnologias de propulsão. Economia não podia faltar, já que o setor automotivo é um dos pilares aí da economia global. Conversamos com o Carlos Cavalcante, que é assessor de economia da Sindipeças, também Carlos Eduardo dos Santos Silva, da Yoshi Brasil. Meninos, obrigada pela presença de vocês aqui nessa edição do nosso podcast. Legal. Que volta a qualquer momento aqui com mais personalidades dessa Fenatran 2024. Obrigada, meninos. Muito obrigado. 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 Bora pro café. Vamos lá. Isso aí. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado.